Drop it. Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Na nossa aula de hoje, vamos utilizar o nosso livro de História. Então, pegue o seu livro e vamos estudar! Então, alunos, já estão com o livro em mãos? Então, vamos abri-lo na página 32 do seu livro e vamos estudar. Hoje o nosso conteúdo vem falando sobre a cidadania, uma conquista no Brasil. Vamos acompanhar a leitura com a professora. Você sabe que hoje os cidadãos brasileiros têm direitos individuais, sociais e políticos? Será que esses direitos foram sempre respeitados no Brasil? Desde 1793, os franceses prepararam um conjunto de princípios para proteger as pessoas na sociedade. Por isso, escreveram a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Nessa declaração estavam listados os direitos dos cidadãos, direitos esses que deveriam ser respeitados por todos. O principal desse direito está redigido no artigo 1. Vamos ver aqui qual é esse artigo. Os homens nascem e vivem livres e iguais em direitos, né? Então, todos nós, perante esse artigo aqui, nós nascemos e somos livres e temos direitos iguais, né? Vamos continuar a leitura. Alguns dos direitos defendidos nessa declaração passaram a fazer parte da Constituição de vários países do mundo. Outros, como o Brasil, demoraram muito tempo para transformar esses direitos em realidade. Para alguns historiadores, os motivos desse atraso no Brasil devem-se a alguns fatos importantes, entre eles a existência da escravidão. Os resultados dos longos anos de escravidão afastaram homens e mulheres, adolescentes e crianças dos direitos garantidos pela cidadania. Garantir que todos os brasileiros nasçam livres e iguais em direito é um desafio de todos os governantes e de todos nós. Então, aqui, nesse artigo 1, né, em que eles colocaram que os homens nascem e vivem livres e iguais direitos, aqui no nosso país demorou bastante para que essa lei fosse colocada, né? Por quê? Porque devido à escravidão, nós sabemos que nem todos tinham os mesmos direitos. Os escravos, eles não tinham todos os direitos como uma pessoa branca tinha. Naquele tempo, eles não eram livres e eles faziam um trabalho que eram forçados, desumanos, para que eles pudessem ter esse direito amparado. Por esse motivo, o Brasil, né, começou atrasado a vigorar esse direito aqui para os seus cidadãos. Então, vamos aqui. Por que a escravidão foi um obstáculo aos direitos individuais, né? Então, vamos ver aqui por que esse direito, né, foi um atraso aqui no nosso Brasil. Como já estudamos aqui nesse parágrafo, né, alguns desses direitos defendidos aqui no nosso Brasil demorou a chegar por causa da escravidão. Agora nós vamos ver o porquê que isso foi um obstáculo. Então, vamos ler. A escravidão africana, como instituição jurídica, começou por volta de 1550, quando chegaram os primeiros africanos escravizados. Ela durou até 1888, quando foi assinada a Lei Áurea, que pôs fim a todo escravo realizado no campo e na cidade, a todo o trabalho escravo realizado no campo e na cidade, né? Então, vamos agora para a página 33 e continuar a nossa leitura. A escravidão foi responsável pela dificuldade de se construir no Brasil a noção de cidadão, isto é, do indivíduo que tem direitos civis e políticos em um país. Quando os escravos eram trazidos para o Brasil, perdiam a sua nacionalidade, deixavam de ser africanos e não eram reconhecidos como os brasileiros. A situação dos africanos não mudou após a abolição dos escravos, feita pela princesa Isabel em 13 de maio de 1888. Esse fato só veio a agravar a situação de muitos deles,
que ficaram sem condições de trabalho e vivendo de pequenas tarefas que não resultaram em contratos fixos e com direitos garantidos. A situação tem mudado para esse grupo nas últimas décadas. As novas condições oferecidas lhes foram favoráveis, principalmente com maior acesso à escola e à universidade. Os movimentos em busca de identidade do grupo, dos seus valores, o direito de estudarem a riqueza de sua cultura, são caminhos para a melhoria da escolaridade e para o crescimento profissional. Essas estão longe ainda das condições ideais, mas não são os primeiros passos para o futuro desse grupo de cidadãos, sobretudo por estarem dispostos a reconstruir a sua história. Né? Então, a escravidão ela foi um obstáculo a esses direitos individuais desse primeiro artigo, que os homens nascem e vivem livres e têm direitos iguais. Demorou bastante porque, como a gente sabe, a situação dos escravos, eles eram trazidos como pessoas escravas para trabalhar no Brasil. E a partir do momento que eles eram trazidos para cá, eles perdiam a sua nacionalidade, né? Eles não tinham documentos. Eles eram como se fossem pessoas que sem documentos, indigentes, né? E eles só sabiam que eles tinham que vir trabalhar e que o seu patrão era o senhor a qual eles serviam, né? Então, praticamente era como se eles não tivessem uma identidade, como se eles não tivessem direito a nada, a não ser trabalhar como escravos mesmo. Depois, a princesa Isabel, né, em 13 de maio de 1888, fez a Lei Áurea, né, a qual dizia que todo escravo, né, ele já seria livre. Mas mesmo com essa lei, não garantiu nenhum direito deles. Muito pelo contrário, só piorou a situação deles, porque agora, né, eles tinham que ir em busca de identidade, eles tinham que correr atrás dos seus valores, né? E tudo isso só veio acontecer para eles, esses direitos, em algumas décadas, né, recentes, que veio configurar os direitos dos africanos, das pessoas, né, dos escravos. E hoje nós vemos que eles têm vários direitos, mas ainda não é o suficiente para que eles sejam reconhecidos realmente como eles deveriam ser, né? Aí vamos ver aqui. Continuar a leitura. Por que a falta de instrução foi um obstáculo aos direitos sociais, né? A falta de instrução é uma das dificuldades que atinge a população brasileira desde a época do domínio português até os nossos dias. Durante a época da colônia, não havia escolas regulares. Eram os jesuítas que ensinavam as crianças e os jovens, desde que chegaram à terra do atual Brasil. Iniciaram o ensino das crianças, inclusive das crianças indígenas. Entretanto, nenhuma atenção foi dada às crianças filhas de africanos escravizados. Os filhos dos grandes fazendeiros iam estudar fora do Brasil, né? Geralmente em Portugal. Com a chegada da família real, foi criada a imprensa régia e os jornais começaram a ser publicados no Brasil. Essa iniciativa ajudou somente os homens cultos, letrados, que discutiam as novas ideias. Desse progresso ficaram de fora os homens livres, pobres, os escravos e, sem dúvida, os indígenas que viviam isolados nas suas aldeias, né? Então, aqui nós podemos perceber, né, que na época da colônia, quando começou a educação, né, o estudo aqui no Brasil, aqui ela não era favorecida para todos, né? Era mais para os filhos dos senhores que tinham dinheiro, que eram considerados importantes, né? E alguns indígenas foram alcançados, chegou aos indígenas também, né? Aos filhos deles. Mas os filhos dos africanos, eles ficaram de fora. Então, a falta de instrução foi um obstáculo aos direitos sociais, né? Porque nem todos eram favorecidos. Os mais engrandecidos, os mais favorecidos eram os filhos, né, dos nobres, das pessoas importantes. Muitas delas nem ficavam aqui no Brasil para estudar. Elas iam estudar para fora, né, como aqui diz o texto, iam para Portugal, né? E com a chegada da família real aqui no Brasil, que foi criada uma imprensa régia. E os jornais começaram a ser publicados no Brasil.
Mas essa iniciativa só ajudou quem? Somente os homens cultos, ou seja, os letrados, as pessoas que tinham dinheiro, as pessoas que já sabiam ler, escrever e conheciam um pouco dos seus direitos. Mas os filhos de africano, eles não sabiam desses direitos e nem eram favorecidos, né? Então, esse foi um obstáculo de instrução dos direitos sociais para os africanos, né? Vamos continuar aqui nossa leitura. Os governantes republicanos, estimulados pelo desenvolvimento econômico de algumas regiões, tomaram algumas medidas para aumentar o nível de escolaridade da população. Foram criadas escolas normais para a formação de professores. Os alunos da camadas mais pobres da população tiveram condições de frequentar as escolas públicas, que cresceram em números desde então. O voto, um dos direitos políticos do cidadão, sempre foi proibido aos analfabetos. As constituições brasileiras de 1891 e 1934 impediu o voto dos analfabetos entre os outros grupos da sociedade. Então aqui vamos ver aqui, né? Estabeleceu o voto universal, não obrigatório e não secreto, ficavam excluídos das eleições menores de 21 anos. As mulheres, os analfabetos, os soldados e os religiosos. Institui a obrigatoriedade do voto e tornou-se secreto. Ampliou o direito de voto das mulheres e cidadãos de no mínimo 18 anos de idade. Foram fora do jogo democrático os analfabetos, os soldados e os religiosos. O direito do voto do analfabeto só foi permitido na Constituição de 1988, a última votada no Brasil. Garantia do direito de voto aos analfabetos e aos maiores de 16 anos, opcional em eleições livres e diretas para todos os níveis, com voto universal e decreto e obrigatório. A educação é um direito de todo cidadão. É importante que os brasileiros tenham cada dia mais acesso aos novos conhecimentos tão importantes para o mundo atual. A democratização do ensino colabora para que mais direitos civis sejam conquistados, né? Então aqui nós vimos, né, que com o passar do tempo mais tarde, o governo republicano, né, foram estimulando o desenvolvimento econômico de algumas regiões. Então, assim, eles tomaram algumas medidas para aumentar o nível de escolaridade da população, né? Então, foram criadas escolas normais para a formação de professores. Mas os alunos das camadas mais pobres da população tiveram condições de frequentar as escolas públicas, que cresceram em números desde então, né? E também nisso aconteceu o direito do voto, né? Em 1891. Mas como a gente viu aqui, né, esse voto ele foi estabelecido somente para algumas classes, né? E ficava excluída das eleições os menores de 21 anos, as mulheres, os analfabetos, né, ou seja, os que não sabiam ler nem escrever, os soldados e os religiosos. Então essas pessoas aqui, elas ficavam de fora do voto. Com o passar do tempo, o voto começou a ser um direito, né, para as pessoas, mas não chegou a todos. Para algumas classes não era permitido esse direito, né? Então uma dessas classes ficavam de fora, que eram os menores de 21 anos, as mulheres que não podiam votar nessa época, né? Os analfabetos, as pessoas que não sabiam ler, os soldados e as pessoas religiosas, né? Aquelas pessoas que tinham uma religião, elas eram proibidas de votar. Então, com o passar do tempo, depois também, eles mudaram um pouco essa lei, né, como diz aqui, instituiu a obrigatoriedade do voto e tornou-se secreto. Ampliou o direito de voto para as mulheres, aqui já as mulheres já podiam votar, e cidadãos de no mínimo 18 anos, né, de idade. Mas continuou de fora, né, do jogo democrático os analfabetos, os soldados e os religiosos. Com o tempo depois, né, o direito de voto do analfabeto só foi permitido na Constituição de 1988, né, que é hoje, né, é garantia do direito de voto a eles, né, aos analfabetos, os maiores de 16 anos, né. E também as eleições livres e diretas para todos os níveis, com voto universal, secreto e obrigatório, né. Então aqui, a educação ela é um direito de todo cidadão, né. Por isso é importante todos nós conhecermos os nossos direitos,
saber o que nós podemos ter de acesso para novos conhecimentos, né? Para que o nosso nível de conhecimento, a democratização possa valer no nosso ensino, aprendizagem, na nossa escolaridade. Por isso que é um direito que nós devemos conhecer. A educação, ela é um direito para todas as pessoas. Ninguém pode negar educação e conhecimento para nenhum cidadão, tá bom? Então vamos aqui para a última página do nosso livro, a página 35, né? Para que a gente possa estudar mais um pouco, né? Porque as mulheres estão lutando pelos seus direitos sociais, né? Vamos ver aqui essa imagem aqui, né? As mulheres mais ricas no Brasil, na sua grande maioria, sobretudo no período em que o Brasil era colônia de Portugal, foram privadas de seus direitos sociais. No período da colônia de 1500 a 1822, as mulheres passavam o seu tempo dentro de casa, dando ordem às escravas e cuidando dos filhos. Ao sair, eram carregadas por redes, cadeirinhas ou liteiras, transportes usados na época, né? Como nós podemos ver aqui, né? Como é que elas eram transportadas, né? Elas não podiam fazer nada sem a permissão dos maridos. Não tinham contato com outras pessoas e pouco eram as que frequentavam alguma festa, a não ser quando reunidas com outras mulheres. Nos tempos do Brasil independente de 1822 até os primeiros anos de 1900, as mulheres já eram vistas passeando nas ruas da cidade sempre acompanhadas. As africanas escravas que viviam na cidade eram alugadas para vender alimento nas ruas e participavam de todas as novidades que aconteciam no lugar. Apesar das mudanças de costumes e dos hábitos de vida, as mulheres continuaram sem direitos políticos. Só em 1934 ganharam o direito de votar. Então aqui as mulheres também elas exerceram um papel fundamental para que elas hoje pudessem ter os direitos, né, que nós hoje temos, né? Hoje em dia nós podemos trabalhar, nós podemos votar, nós podemos dar a nossa opinião, mas como a gente viu aqui, nem sempre foi assim, né? As mulheres elas tinham que obedecer aos maridos e elas ficavam o tempo todo dentro de casa dando ordem às escravas, porque esse era o papel dela na sociedade daquele tempo, né, de casa. Então, era esse o papel da mulher, mas com o passar do tempo, né, elas foram ganhando seu espaço e foram conquistando seus direitos, tá bom? Então, vamos agora para a sua atividade da página 37 e a página 38, ok? Você vai fazer essa atividade bem caprichada aí, ok? Agora que já estudamos sobre este conteúdo, faça a atividade do seu livro, ok? Até a próxima aula! Drop it.